Mateus 7, versículos de 1 até o versículo de número 5. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor, Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Até aqui, até o versículo 5, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a velha natureza é um inimigo a ser sempre combatido em nossas vidas. A velha natureza é um inimigo a ser sempre combatido em relação às nossas vidas. Não foi sem razão, irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo, apesar de todos os privilégios, apesar de todos os benefícios espirituais que ele teve, além da salvação em si, ou seja, ele era o homem das revelações do Senhor, inclusive foi levado até o terceiro céu. Ele era o homem que tinha o conhecimento da palavra, tanto é que boa parte do Novo Testamento foi escrito por ele, pelo apóstolo Paulo. Ele era o homem de serviço e serviço a Deus, tanto é que fundou várias igrejas e, de certa forma, espalhou o evangelho por todo o Império Romano. Apesar, repito, de todos esses privilégios espirituais, Paulo, ele descreve de maneira muito clara, de forma muito detalhada, a luta que ele travava com o velho homem ou com a natureza terrena. Isso nós encontramos lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, na verdade, todo o capítulo 7 trata justamente dessa experiência vivenciada pelo apóstolo Paulo. Daí a nossa afirmativa inicial: a velha natureza é um inimigo a ser sempre combatido em nossas vidas, em nosso viver, ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. E aí, quando nós consideramos essa questão da velha natureza, a gente percebe, irmãos e irmãs, que ela se mostra, que ela se revela de várias formas, de várias maneiras em relação a cada um de nós. Muitas vezes, essa velha natureza, ela se revela através do mundanismo, quando nós procuramos lutar contra os nossos desejos, a propensão que muitas vezes nós temos de buscar os prazeres carnais, e aí existe essa luta, e aí existe esse conflito interno em relação às nossas vidas. Mas não só isso, a velha natureza, ela também se revela em nossa religiosidade, quando, movidos pela autojustiça, movidos pelo nosso orgulho espiritual, nós pensamos que somos melhores do que o nosso próximo e às vezes melhores até mesmo do que o nosso irmão em Cristo, o nosso irmão no Senhor. Então, isso também é uma demonstração, isso também é uma revelação da velha natureza que ocorre em relação às nossas vidas. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que é essa autojustiça, esse orgulho, essa altivez de espírito que Cristo condena nessa passagem que nós acabamos de ler, a saber, Mateus capítulo 7, versículos de 1 até o versículo 5. É interessante porque aqui nesse texto, o Senhor Jesus, ele nos faz advertências quanto a isso. O perigo de nós sermos autojustificados, o perigo de nós sermos orgulhosos e muitas vezes olharmos para o nosso irmão, muitas vezes olharmos para o nosso próximo, desmerecendo, julgando, criticando,
condenando sem as devidas bases ou sem o espírito cristão. Então, nesse trecho que nós temos aqui diante de nós, versículos de 1 até o versículo 5, Cristo ele está reprovando essa atitude. Cristo ele está reprovando essa conduta. E precisa aqui nós destacarmos que nesse trecho do Sermão do Monte, quando ele inicia o capítulo 7, até o final, não só do capítulo 7, mas também até o final de todo o Sermão do Monte, ele vai tratar justamente acerca disso, dos nossos relacionamentos. Quando nós estudamos o capítulo 7 de Mateus, a gente percebe isso. Na finalização do Sermão do Monte, Cristo ele trata sobre os nossos relacionamentos. O relacionamento que nós temos com o nosso próximo, versículos de 1 até o versículo 5, o relacionamento que nós temos com os escarnecedores, Mateus capítulo 7, versículo 6, o relacionamento que nós temos com Deus, Mateus capítulo 7, versículos 7 até o versículo 12, o relacionamento que nós temos com aqueles que estão na caminhada cristã, versículos 13 e 14, o relacionamento que nós temos com os falsos profetas, versículos 15 até o versículo 23, e por fim, o relacionamento que nós temos com a palavra de Deus, as escrituras sagradas, versículos 24 até o versículo de número 27. Então, o capítulo 7 de Mateus trata justamente disso. Cristo, ele conclui o Sermão da Montanha e nessa conclusão ele vai trabalhar vários níveis, vários tipos de relacionamentos. E aqui o primeiro deles, o relacionamento que nós temos quanto ao nosso próximo. E aqui, seja o nosso próximo no sentido geral, seja o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo, a pessoa que, à semelhança do que aconteceu conosco, também foi salva e salva pelo Senhor. Então, o que é que Cristo aqui nos mostra? O que é que Cristo aqui nos adverte? Ele condena, meus irmãos, ele condena, minhas irmãs, aquilo que nós podemos chamar de julgamento severo. Aqui no trecho, do versículo 1 até o versículo 5, dentro desse nível de relacionamento que nós temos com as outras pessoas, Cristo, ele condena o julgamento severo. Então, é sobre esse tema que a gente vai estudar na manhã de hoje. Por isso, o título da nossa mensagem é Condenando o Juízo Severo. Condenando o Juízo Severo. E dentro desse tema, eu queria que nós trabalhássemos 4 divisões. Dentro desse tema, eu queria que nós trabalhássemos 4 pontos. Em primeiro lugar, a gente vai ver a proibição que Cristo faz do julgamento severo, versículo 1. Em segundo lugar, a gente vai ver a fundamentação que Cristo faz contra o julgamento severo, versículo 2. Depois, em terceiro lugar, a gente vai considerar a ilustração sobre o julgamento severo, versículos 3 e 4. E por fim, a gente vai ver a lição sobre o julgamento severo, versículo de número 5. Então, a gente vai seguir esse roteiro, a gente vai procurar trabalhar esses 4 pontos, para que assim a gente possa aprender um pouco mais da condenação que Cristo faz acerca do julgamento severo. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, vejamos a proibição que Cristo faz do julgamento severo. Em primeiro lugar, vejamos a proibição que Cristo faz do julgamento severo. Vejam aí, versículo 1, Mateus capítulo 7, versículo 1, somente esse verso. Diz o seguinte, a palavra: não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. O que é que nós encontramos aqui nesse verso? O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? Nós vemos, meus irmãos, nós observamos, minhas irmãs, a ordem que Cristo dá, uma ordem específica, e a finalidade que ele deu essa ordem. Qual é a ordem que ele dá? Que nós não devemos julgar. E por que ele deu essa ordem? Para que assim também não sejamos julgados. Então, em resumo, o que nós temos aqui nesse trecho, em resumo, o que nós temos aqui nesse verso é justamente isso: a ordem dada por Cristo, a ordem dada pelo Mestre de quê? De que nós não devemos julgar. Para quê?
para que nós não sejamos julgados. Contudo, antes de mais nada, antes de nós adentrarmos no significado aqui dessas palavras, no significado aqui dessa ordem, a gente precisa, irmãos e irmãs, fazer um esclarecimento. Repetindo, antes de nós entrarmos nos pormenores aqui desse verso, se faz necessário nós fazermos um esclarecimento. Que esclarecimento? Infelizmente, alguns quando leem essa passagem, alguns quando estudam essas passagens, eles defendem que essa passagem, ela proíbe que nós devemos ser críticos, ela proíbe que nós emitamos juízo de valor, ela proíbe que nós reprovemos o erro das pessoas. Quem aqui não já escutou? Quem aqui não já viu? Quando você procura reprovar, quando você procura criticar, quando você procura fazer uma observação de alguma conduta, de algum comportamento errado em relação às pessoas, via de regra as pessoas justificam, mas Cristo disse: não julgueis para que não sejais julgados. E aí fica a pergunta: será que é isso mesmo? E aí fica a indagação: será que significa isso mesmo essa passagem? Será que é dentro desse contexto, dentro dessa realidade que Cristo aqui está ensinando essas palavras? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. E aqui eu vou apresentar pelo menos 3 razões. Aqui eu vou apresentar pelo menos 3 motivos que nós devemos ser sim críticos, que nós devemos sim reprovar o erro, que nós devemos sim fazer observação daquilo que nós vemos como equivocado e contrário às Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, essa proibição que nós temos aqui, não julgueis para que não sejais julgados, ela está sendo escrita, ela está sendo ensinada dentro de um contexto em que ela é dirigida para os hipócritas. Aqui é a primeira argumentação, aqui é a primeira explicação. Veja o que nós encontramos aí no iniciozinho do versículo 5, Mateus capítulo 7, iniciozinho do versículo 5. Cristo disse: hipócrita. Então Cristo aqui, ele está se dirigindo, Cristo aqui, ele está dando essa ordem para que nós não julguemos, mas ele está definindo essa ordem para que grupo? Para os hipócritas. Não é para as pessoas no sentido geral, não é para as pessoas no sentido completo, mas sim para aquelas pessoas que julgam, mas julgam baseados na hipocrisia. Aquelas pessoas que julgam e julgam baseados na falsidade. Então, é a primeira razão. Então, é o primeiro motivo pelo qual essa passagem não explica isso, ou não significa isso, que nós sejamos proibidos de criticar, de fazer determinadas observações, de emitirmos determinados juízos de valor em relação às pessoas. Mas não só isso, essa interpretação equivocada que as pessoas, infelizmente, muitas vezes dão, dizendo que esse texto, ele corrobora o fato da gente não julgar as pessoas, porque isso contraria o contexto em si, até mesmo dessa passagem que nós temos diante de nós. Veja, por exemplo, no versículo 5, quando Cristo aqui diz: olhem, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, esse tirar aqui significa isso: fazer observação, crítica, emitir juízo de valor. É claro, isso deve acontecer quando uma atitude anterior ser verificada na nossa vida, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Então, é a segunda razão, é o segundo motivo pelo qual eu não posso usar essa passagem para proibir o espírito crítico que nós, como cristãos, devemos ter em relação às nossas vidas. Então, em segundo lugar, contraria o contexto da passagem. Mas não só isso, essa interpretação equivocada que as pessoas têm contraria, inclusive, o ensino geral das Escrituras Sagradas. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente estuda, meus irmãos, quando a gente estuda, minhas irmãs, a palavra de Deus, a gente percebe que em vários contextos, que em várias passagens, Deus nos chama a sermos críticos, Deus nos chama a julgarmos aquelas coisas que são erradas. Então, não é errado em si fazer isso, é errado sim fazer com sentimento errado, equivocado, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Então, eu separei aqui pelo menos 4 aspectos, biblicamente falando, onde Deus, ele nos chama ao julgamento, onde Deus, ele nos chama a sermos críticos. Por exemplo,
Deus ele nos chama a julgarmos, a criticarmos as doutrinas, os ensinamentos. Vejam aí o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Então, somos chamados aqui a julgar, somos chamados aqui a criticar, somos chamados aqui a exercer o nosso juízo de valor. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 21. 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 21. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, por que eu não posso julgar? Então, por que eu não posso criticar? Se o apóstolo Paulo nos dá essa ordem, que nós devemos fazer esse julgamento, julgar todas as coisas e aí extrair aquilo que é bom para as nossas vidas. Então, quando Cristo disse, não julgueis, para que não sejais julgados, ele não estava proibindo o juízo, a crítica, a observação que nós devemos fazer, não jamais. Mas não só isso, o apóstolo Paulo também, ele nos chama a julgar as profecias. Abram aí, 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. São todos textos em que o apóstolo Paulo aqui nos instrui ao julgamento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Isso no contexto dele, onde existiu o dom de profecia. E aí ele nos dá justamente essa ordem. Que ordem? Veja aí, versículo 29, ó. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, veja o restante do versículo 29. E os outros façam o quê? Julguem. Está vendo aí? Julguem. Então veja, ele nos ordena julgar a doutrina, ele nos ordena julgar a profecia, não só isso. Também aí em 1 Coríntios, ele nos chama a julgar os pecadores impenitentes. Ele nos convoca a julgarmos os pecadores impenitentes. Quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que, quando confrontadas com o erro, quando confrontadas com a verdade, não se arrependem dos mesmos. Então a gente chama de pecadores impenitentes. Vejam aí, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 12 e 13. Por que eu estou me detendo aqui nessa parte? É justamente para desmistificar essa ideia. Porque, via de regra, quando você faz uma observação, as pessoas gostam logo de falar, mas não podemos julgar. Cristo disse, não julgueis. Não, depende do contexto, não depende da realidade. E aí a gente vê isso de maneira muito clara, mediante essa exposição. Então veja, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 12 e também o versículo número 13. Paulo nos ensina, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aqui não é só o julgamento, não. Mas Paulo, ele nos ensina até mesmo a aplicar a disciplina quando a pessoa ela não se converte dos seus pecados. Então veja como isso é claro quando nós aprendemos a palavra. E ainda, na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, Paulo ele nos chama a fazermos o quê? A julgarmos o ensino. Paulo nos chama a julgarmos o ensino. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Olha só o que Paulo fala aqui. Dentro desse contexto nosso, isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem o espírito crítico que deveria ter e engole muitas coisas sem fazer as devidas observações. Olha só o que ele fala aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Ele diz: falo como a criteriosos, e complementa: julgai vós mesmos o que digo. Paulo está dizendo, julgo o que eu ensino, critico o que eu ensino, critico o que eu falo. Então, mesmo sendo ele apóstolo, mesmo tendo ele as revelações do Senhor, mesmo sendo ele a pessoa que escreveu boa parte do Novo Testamento, qual é a ordem que ele dá para os irmãos em Corinto? Julguem o meu ensino, se está certo ou está errado, se condiz com o ensinamento das Escrituras Sagradas, se eu estou falando alguma coisa errada, se eu estou ensinando alguma heresia, façam isso, façam isso, façam isso. Então,
até Paulo, meus irmãos, ele tinha essa iniciativa em relação à sua vida. Então, primeiramente, que fique bem claro, quando Cristo disse, não julgueis para que não sejais julgados, repito, ele não estava dizendo que nós não devemos ser críticos. Ele não estava dizendo que nós não devemos fazer juízo de valor. Ele não estava dizendo que nós não devemos julgar as coisas em si no sentido geral. Não. Por quê? Isso contraria o próprio contexto da passagem, que é dirigida a hipócritas e não a pessoas sinceras. Isso contraria o próprio ensinamento geral da passagem que nós temos aqui de Mateus capítulo 7, porque no versículo 5 ele diz que uma vez que a gente tire a trave do nosso olho, a gente pode ajudar ao nosso próximo a tirar o argueiro do seu olho. Então, isso pode acontecer sim. E se não bastasse esse fato, se não bastasse essa realidade, por toda a Bíblia a gente encontra essa convocação de Deus para julgarmos, criticarmos e fazermos as devidas observações. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Bem, então, se não era isso que Cristo estava dizendo, o que é que ele estava falando quando ele ordenou? Não julgueis para que não sejais julgados. Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. Cristo, aqui nessa passagem de Mateus capítulo 7, versículo 1, ele estava condenando o julgamento que nós chamamos de julgamento severo. Ele estava condenando o julgamento impiedoso. Ele estava condenando o julgamento áspero que muitas vezes nós fazemos em relação às outras pessoas. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, isso ocorre. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos pessoais, nós somos tão mesquinhos, tão detalhistas para apontar o erro das pessoas, para tirar determinadas conclusões sem fazer uma análise séria, sem fazer uma análise criteriosa. E mais, infelizmente, muitas vezes nós julgamos as pessoas com determinados critérios que nós utilizamos, quando esses mesmos critérios não são utilizados quando nós estamos sendo julgados. Então, é isto que Cristo ele está condenando. É esta a proibição que ele está fazendo, o que nós chamamos de julgamento severo, que infelizmente isso acontece. Infelizmente isso se dá em relação às nossas vidas. Às vezes a gente é muito crítico quanto ao nosso próximo, quer observar, quer determinar outras falhas específicas em relação à sua vida, para passar em rosto, para passar na sua cara, às vezes até mesmo para fofocar para outros irmãos, quando, se nós utilizássemos esses mesmos critérios para nós não queríamos. Então, isso é hipocrisia, isso é falsidade, e é isso que Cristo está condenando aqui nessa passagem. O julgamento severo, o julgamento áspero, o julgamento impiedoso, sem misericórdia, sem compaixão, sem bondade, somente com juízo, quando muitas vezes, se nós nos colocarmos na mesma situação daquela pessoa, a gente não vai querer passar por esse tipo de julgamento, esse tipo de crítica. Então, é isto, repito, que Cristo está condenando aqui nessa passagem. O julgamento severo, impiedoso e áspero. Mas não só isso. Em segundo lugar, o que é que nós vemos aqui nesse texto? Em segundo lugar, o que é que nós observamos aqui nessa passagem? A fundamentação que Cristo faz, a explicação que Cristo dá contra o juízo severo. É interessante porque no versículo 1 ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. E aí quando você avança no texto e chega no versículo 2, você vai encontrar a razão, você vai encontrar o motivo pelo qual a gente não pode ser assim, a gente não pode ser severo no nosso julgamento. Cristo ele vai dar essa fundamentação. Então, o que é que nos diz o versículo 2? Acompanhe conosco. Mateus capítulo 7, versículo de número 2. Mateus 7, versículo de número 2. Diz o seguinte: pois com o critério, veja, com que julgardes, sereis julgados. Cristo segue: e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então aqui Cristo ele explica a razão para nós não sermos severos nos nossos julgamentos. Por quê? Porque nós seremos julgados na mesma proporção.
porque nós seremos julgados da mesma maneira, porque nós seremos julgados na mesma medida. Então, na medida em que a gente se coloca como juiz, detentor da verdade, do bem e do mal, então nós devemos estar conscientes que, se nós assim o fizermos, nós também devemos estar prontos para ser avaliado com o mesmo critério, para ser avaliado da mesma forma, para ser avaliado da mesma maneira. Então, é essa a fundamentação que Cristo aqui ele dá. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque esse princípio de que quando você julga segundo o seu critério, você é passivo de ser julgado pelo mesmo critério, foi um princípio que Cristo não só colocou aqui nessa passagem de Mateus capítulo 7, mas ele também vai falar desse princípio em uma outra passagem, de maneira muito mais clara, de maneira muito mais transparente, sem desmarcar esse texto aqui de Mateus 7. Abram aí, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Aqui ele vai ser muito mais claro na explicação desse princípio, nessa passagem paralela. Lucas, capítulo 7. Capítulo 6, melhor dizendo, versículos 37 e 38. Quando você vê essas verdades, lhe faz enxergar aquele provérbio popular, que quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você. Daí o cuidado que a gente deve ter com a nossa língua, com determinados juízos, com determinadas inferências que a gente faz, porque agindo assim estaremos sendo passíveis que também nós sejamos julgados da mesma forma. E será que nós vamos passar por esse julgamento? Então fica aí a resposta. Veja o que Cristo fala aqui em Mateus 6, 37 e 38. Ele diz... Lucas 6, 37 e 38, desculpa. Ele diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Veja, versículo 38. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Sabe o que significa essa palavra recalcada que Cristo usa aqui no versículo 38? Literalmente falando, significa ensocada. Dá aquela ideia de quando você está enchendo alguma coisa, você fica ensocando para dar até o fim, né? Então, Cristo ele está justamente fazendo uso dessas palavras para mostrar que, se nós formos generosos no nosso julgamento, também iremos receber a generosidade quando nós formos julgados. E se nós formos severos na mesma intensidade dos nossos julgamentos, nós também padeceremos essa mesma severidade, de maneira muito abundante, de maneira generosa. Então, o princípio serve para os dois aspectos. Quando você gosta de ser rigoroso com os outros, você também vai ser tratado de maneira rigorosa. Quando você é misericordioso com os outros, você também vai ser tratado de maneira misericordiosa. Então, é o mesmo princípio, então é a mesma verdade. E aí, quando a gente lê o restante das Escrituras Sagradas, a gente chega à conclusão, irmãos e irmãs, que esse mesmo ensino que Cristo profere em Mateus capítulo 7, que Cristo profere aqui em Lucas capítulo 6, é também ensinado, é também mostrado pelos apóstolos. Eu queria chamar a atenção pelo menos de 2 exemplos. O primeiro deles, o exemplo do apóstolo Paulo, seguia nessa mesma linha de raciocínio, seguia nessa mesma direção. Abram aí, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Aqui no caso ele está se referindo aos judeus que gostavam de julgar os outros, que gostavam de desmerecer os outros. E o apóstolo Paulo aqui ensina esse princípio. Romanos 2, versículo 1. Romanos 2, versículo 1. Olhem só o que nos diz aqui. Romanos 2, 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando o quê? Quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas.
Então, Paulo aqui ele vai mostrar essa triste característica dos judeus, e em especial aqui em Romanos capítulo 2. Muitas coisas que os judeus condenavam, a idolatria, eles cometiam. Muitos erros que os judeus condenavam nos outros, eles faziam. Então, é você ser hipócrita, e quando você tem essa postura, não esqueça, você vai passar pelo mesmo critério no seu julgamento. Então, o que Cristo ensinou, o apóstolo Paulo aqui, ele faz coro, mas não só Paulo. Veja o que Tiago fala acerca disso. Tiago fala acerca disso. Abram aí, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 13. 2:13. Tiago 2, versículo 13. Olha só o que Tiago aqui nos ensina. Veja se não é a mesma coisa que Cristo ensinou, tanto em Mateus como em Lucas. Tiago 2, versículo 13. Ele assim nos diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se você não usa de misericórdia nos seus julgamentos, se você não usa de misericórdia na sua crítica, se você não usa de misericórdia no seu juízo de valor, não se preocupe, você está atraindo para si o mesmo critério quando você passar pela mesma situação. Então, é isso que Cristo está ensinando, é isso que Cristo está mostrando. E aí, quando você olha, sobretudo para a palavra do Senhor, você observa pelo menos dois exemplos bem emblemáticos de situações onde não houve misericórdia no juízo, e aí a pessoa terminou padecendo com um juízo muito rigoroso em relação à sua vida. Vocês estão lembrados da parábola que Cristo conta lá em Mateus capítulo 18, do credor incompassivo? Alguém que foi perdoado de uma dívida pequena, uma dívida de 100 denários, correspondia a 100 diárias de trabalho. E aí, alguém que teve uma dívida perdoada de 10 mil talentos. Só para a gente ter uma ideia, cada talento correspondia a 6 mil denários. Então, se você multiplicar aí 6 mil por 10 mil, então isso corresponde a 60 milhões de denários, 60 milhões de dias de trabalho. Ele teve essa dívida perdoada, mas aí quando foi para perdoar, alguém que devia bem menos mesmo, infinitamente menos, o que é que ele faz? Ele é rigoroso. E aí o que é que acontece? Quando o Senhor, que havia perdoado a dívida dele, toma conhecimento desse fato, o chama e pune ali com rigorosidade. É um princípio, um exemplo bem prático desse princípio que nós estamos estudando. Com o mesmo critério que nós julgamos, nós também somos julgados. E o outro exemplo que eu queria colocar, e esse eu queria ler, é o exemplo do rei Davi. Abra aí, por favor, bem rapidinho. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Esses dois exemplos, eles são bem emblemáticos, porque ele mostra justamente isso. A gente tem essa tendência, a gente é cego na hora de julgar. Como a gente já tem tudo pronto na nossa língua. Se fosse eu fazia diferente. Fulano de tal faz assim, ciclano faz assim. Mas muitas vezes, se a gente passar pela mesma situação, talvez a gente não tenha a mesma postura. Isso nada mais é do que hipocrisia da nossa parte. Então, abram aí, 2 Samuel, capítulo 12, versículos 4 até o versículo número 7. A parte A do versículo 7. Todos nós sabemos da história. Davi, ele peca com Batseba, ele adultera, acha pouco, tenta encobrir o seu pecado, acha pouco, assassina o esposo de Batseba, e aí acontece tudo o que aconteceu na sua vida. Mas houve um tempo em que ele recebeu a visita de Natã, o profeta, e ele foi confrontado quanto ao seu pecado, e ele se autocondenou quando ele recebeu essa visita. Então, Natã conta a parábola da cordeirinha, né? E aí, só para resumir, no versículo 4 em diante, ele diz: vindo o viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado.
Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí Natã, pensa no cabo corajoso Natã, chegou diante do rei, o homem mais poderoso da nação, chegou para ele olhando nos seus olhos, porque a gente tem que ser homem em determinados momentos da vida, e disse: então disse Natã a Davi, tu és o homem. Davi se autocondenou, cheio de autojustiça, condenou o homem que fez aquilo com a cordeirinha. Mas o que foi que ele fez com a mulher de seu próximo? Cegou, porque muitas vezes o pecado cega na nossa vida, e a gente consegue enxergar o erro das outras pessoas com uma clareza tão grande, com uma facilidade tão grande, mas nós temos uma dificuldade tão grande para enxergar os nossos próprios defeitos. Gostamos de julgar, gostamos de condenar e somos criteriosos nesse aspecto. Agora, quando vem para nós, aí não, aí usamos aquelas palavras bem clássicas, mas não é bem assim, e aí a gente começa a dar justificativas, porque isso é próprio da natureza humana. Então, o que Cristo aqui ensina e que ele fundamenta no versículo 2 é justamente isso: julgamento sem misericórdia atrai julgamento sem misericórdia para você. Quando você julga sem misericórdia, quando você critica sem misericórdia, quando você faz juízo de valor sem misericórdia, não se preocupe, a casa vai cair sobre você, mais cedo ou mais tarde. Então, é isto, repito, que Cristo ele está ensinando nessa passagem. Então, observe aqui, em primeiro lugar, Cristo proíbe o quê? O julgamento severo. Depois, em segundo lugar, ele fundamenta a razão contra o julgamento severo, e a gente acabou de ver. Mas não só isso, voltem para o texto de Mateus capítulo 7 e vejamos a ilustração que Cristo faz para ensinar esse princípio. Que princípio? Que nós não devemos ser severos nos nossos julgamentos. Abram aí, Mateus, mais uma vez, capítulo 7, versículos 3 e 4. Veja como Cristo aqui vai ilustrar o que ele vem ensinando até aqui. Ele deu a ordem, não julgueis, para que não sejais julgados. Ele explica por que deu essa ordem, porque na mesma proporção que nós julgamos, nós seremos julgados. E agora ele vai ilustrar esse ensinamento. Como? Versículos 3 e também o versículo número 4. Ele diz: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Então, aqui, nesses 2 versos, Cristo, ele faz uso daquilo que nós chamamos de uma situação exagerada. Cristo, ele faz uso daquilo que nós chamamos de uma situação exagerada. Para quê? Para mostrar a hipocrisia do julgamento severo. Para mostrar a hipocrisia do julgamento severo. Então, o que é que Cristo traz à mente através dessa ilustração? Versículo 3 e também o versículo número 4. Ele traz à nossa mente a situação de uma construção, de maneira muito específica, a construção de um telhado, a construção de uma cobertura de uma casa. Quando ele fala aqui em trave, literalmente falando, essa palavra ela era empregada para descrever a viga que você coloca na cobertura de uma casa, a viga que você coloca na cobertura, ou seja, em um telhado, aquela linha central, sobre a qual você repousa os demais caibros, ripas, para que você possa assim fazer a cobertura. Então trava aqui essa linha, essa viga bem grande. Já o argueiro, que Cristo aqui faz menção, diz respeito às lasquinhas da viga que muitas vezes se saltava, e que quando soltava, às vezes entrava no olho das pessoas que estavam ali construindo, das pessoas que estavam ali levantando aquela cobertura. Então pensa aqui numa situação exagerada, pensa aqui numa situação engraçada, alguém, uma viga
dentro do seu olho, bem grossa, bem espessa, bem grande, e aí está procurando tirar um argueiro no olho do próximo. É ou não é hipocrisia? É ou não é uma incoerência? É ou não é um erro? Então é isso que Cristo ele está chamando a atenção. Por quê, meus irmãos? Por quê, meus irmãos? Minhas irmãs? Porque quando nós somos severos, automaticamente nós estamos sendo hipócritas na nossa vida. O hipócrita é justamente essa pessoa. Ela procura interferir em pecados pequenos que muitas vezes encontra nas pessoas, quando ela mesma tem pecados maiores dos quais ela não atenta, dos quais ela não se dá conta. E aí quando ela procura fazer isso, ajudar em quem, entre aspas, está numa situação melhor do que ela está agindo com hipocrisia, ela está agindo com falsidade. Então, quando Cristo ele faz menção desse exemplo, ele está se referindo especificamente aos escribas e aos fariseus. Por quê? Porque os escribas, os fariseus, eles eram essencialmente hipócritas. Eles gostavam de ver o erro nos outros quando eles mesmos não faziam autoanálise na sua vida. Eles se colocavam como defensores da moral, do bom costume, quando na verdade os seus corações eles eram podres diante de Deus. Então Cristo chama a atenção desse fato, para quê? Para que nós não incorramos no mesmo erro em relação às nossas vidas. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, como os escribas e fariseus viam as demais pessoas. Abram aí, por favor, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo de número 9. Lucas 18, versículo número 9. Veja como os escribas e fariseus, eles viam as demais pessoas. Hipócritas, hipócritas. Eles eram essas pessoas, esses construtores. Tinha uma viga no olho, mas queria tirar o argueiro, a lasquinha da madeira do olho do próximo. Lucas 18, versículo 9. Aqui você vai ver a parábola, né, do fariseu e do publicano, mas aqui no versículo 9 você vê a razão pela qual Cristo ele deu essa parábola. Olha só o que nós temos aqui. Lucas 18, 9. Em relação a Cristo, propôs também esta parábola. Veja, há alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Essa era a filosofia dos fariseus. Eu sou justo, eu sou bom, eu sou legal, o resto não presta. Eles tinham uma trave no olho e estavam se preocupando em tirar o argueiro no olho das outras pessoas. Então Cristo ele mostra aqui, através dessa ilustração bem esdrúxula, mas aponta para essa verdade. A hipocrisia ela é assim, ela nos faz andar no caminho da autojustiça, e a gente insufla o nosso eu sou bom, eu sou justo, eu valho alguma coisa, enquanto os outros não. E aí a pessoa começa a desmerecer, a pessoa começa a condenar, as pessoas começam a julgar as outras pessoas. Sou uma pessoa piedosa, leio a Bíblia, participo da igreja, vivo uma vida de oração. Quando a pessoa já fala isso, ela já está mostrando um pouco da sua hipocrisia, porque quem é não precisa falar, quem é simplesmente faz. A gente não precisa estar passando em rosto de ninguém, a gente não precisa estar se destacando em meio às outras pessoas. Simplesmente seja, simplesmente faça, que a sua vida seja um testemunho e não seja os seus lábios que te louvem. Então Cristo ele ilustra aqui esse fato, essa hipocrisia que muitas vezes termina caracterizando a nossa vida. Alguém já disse que nós temos um pouco de fariseu nos nossos corações, e nós temos mesmo. E quer ver quando a gente faz uma coisa boa, como isso se insufla na nossa vida, e a gente sempre procura usar isso para as nossas argumentações. Mas eu fiz, eu deixei de fazer. E aí você começa a argumentar naquilo que você faz e não naquilo que você é. É um perigo. A falsa piedade, ela é um perigo, tal qual o mundanismo também é um perigo. Eles se equivalem. Eles são duas realidades opostas, mas que em si são a mesma coisa. Ok? Então, em primeiro lugar, a gente viu a proibição para que nós não julguemos severamente
Em segundo lugar, a gente considerou a fundamentação contra o julgamento severo, a razão porque isso não deve acontecer na nossa vida. Em terceiro lugar, acabamos de ver uma ilustração sobre o julgamento severo, quando você tem uma linha no seu olho, e muitas vezes quer ajudar a pessoa que está apenas com um argueiro no dele, então a ilustração. E por fim, meus irmãos, por fim, minhas irmãs, lição sobre o julgamento severo. Qual é a lição que a gente pode extrair para as nossas vidas? Qual é a aplicação que a gente pode extrair para o nosso viver? Vejam aí, Mateus capítulo 7, versículo 5. Mateus capítulo 7, versículo 5. Olha só o que Cristo aqui nos ensina. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, aqui nesse texto, Cristo ele aponta o caminho para o hipócrita, que gosta de julgar severamente as pessoas, que gosta de criticar sem piedade, que não usa de compaixão. É interessante, conforme nós vimos, que ele está descrevendo aqui quem? Os escribas e fariseus. Ao longo do seu ministério, não foram poucas as vezes que Cristo chamou os escribas e fariseus de hipócritas. Por exemplo, quando você lê Mateus capítulo 23, em vários momentos ali daquele capítulo, Cristo ele se dirige aos escribas e fariseus, a nata religiosa do seu tempo, a nata religiosa da sua época, de quê? De hipócritas, mentirosos, atores. Então, Cristo ele está se dirigindo especificamente aos escribas e fariseus. E é interessante, porque falando dessa forma, falando dessa maneira, Cristo ele está emitindo um juízo de valor. Ele está dizendo que os escribas, que os fariseus, eles são hipócritas. Então a gente pode e deve criticar. A gente pode e deve emitir juízo de valor, quando feito com a motivação correta, quando feito sem autojustiça, quando feito sem desmerecer as outras pessoas. Então, a gente vê no exemplo de Cristo que é lícito a gente ter as nossas posições, que é correto nós criticarmos, que é certo nós emitirmos juízo de valor, não é errado. Cristo fez, chamou os fariseus, chamou os escribas de quê? Hipócritas. Isso é um julgamento, isso é uma crítica, isso é um juízo de valor. Agora, ele fez com a motivação certa no seu coração. Então, ensino errado, desde que seja com a motivação correta. E aí, o que é que Cristo propõe para os hipócritas? E o que é que Cristo propõe para nós, quando nós agimos com hipocrisia na nossa vida? Quando nos vemos superiores aos outros, inclusive na condição de juízes, para julgar intenções, para julgar atitudes, quando nós não utilizamos os mesmos critérios para nós. Qual é o caminho que Cristo propõe? O caminho do arrependimento. Quando ele diz assim, tirar a trave, tirar a linha, significa justamente isso. Fazer com que nós nos voltemos da nossa autojustiça, fazer com que nós nos voltemos do nosso orgulho, fazer com que nós nos voltemos da nossa altivez e nos coloquemos em empatia com aquela pessoa. Porque muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, falta-nos isso para nós, empatia. Muitas vezes a gente julga, muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente critica e não se coloca no lugar daquela pessoa. E se fosse eu? E se fosse eu? E se fosse eu? Quando eu vejo essas coisas, eu só me lembro da lição que filho dá para a gente. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Às vezes a gente vê determinadas pessoas falando, agindo e procedendo de uma determinada maneira, mas filho ensina tanto. Quando os meninos crescem, começam a agir daquela maneira que a pessoa tanto criticava, e ela, ó, hipocrisia. Ah, mas eu não fazia isso. Meu filho não fazia isso quando é pequeno, mas quando vai crescendo, quando vai tendo a sua autonomia, e filho cala pai. Pensa no negócio que cala pai, é filho. Então, tenhamos cuidado. E aí Cristo, ele chama a atenção para isso, para que a gente se volte do caminho da autojustiça, do orgulho, da altivez, e tenhamos empatia em relação às outras pessoas. Porque quando isso acontece, a gente passa a ser bênção para as outras pessoas.
não só é benefício para nós, mas também é benefício para as outras pessoas. Voltem aí ao texto que a gente vai recitar no final da nossa escola dominical, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Olha só o que Paulo nos ensina aqui, ó. Coração compassivo que a gente deve ter. Não é de fazer fofoca quando a gente vê um erro no irmão, não. Como nós somos propensos a isso? Fofoca, com kikiki, ao invés de chegar para a pessoa e ajudar. E muitas vezes a gente apoia esse tipo de posicionamento. Porque para fofoqueiro, meus irmãos, que vem falar dos outros, que vem criticar os outros, manda ele embora. Não alimente não. Não alimente não, porque você vai estar alimentando um pecado e você estará sendo conivente com o pecado. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Olha só, Gálatas capítulo 6. Olha só o que Paulo aqui ensina. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, critiquem, fofoquem. Não é isso que a Bíblia diz. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e veja, e guarda-te para que não sejas também tentado. Porque pensa no negócio, meus irmãos, pensa no negócio que a gente é tentado. É quando a gente procura ajudar os outros, e parece que é uma coisa, vem rápido para a nossa vida, para que a gente possa andar no mesmo caminho, e depois chegar a falar, mas você não disse que era bom, você não me ajudou, você não me aconselhou. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse cuidado. As pessoas que precisam do nosso auxílio, as pessoas que carecem da nossa ajuda, ao invés de a gente botar uma pá de cal para condená-las, que a gente possa corrigir, como diz aqui, espírito de brandura, em amor, e ter o cuidado, para que a gente não caia nesse mesmo pecado, para que a gente não caia nesse mesmo erro. Então, é o cuidado que nós devemos ter em relação às nossas vidas. Por quê? Porque quando isso acontece, a gente é bênção para nós mesmos e também nós somos bênçãos para as outras pessoas. E aqui, nesse texto de Mateus capítulo 5, a gente percebe isso, né? Quando você tira a trave do seu olho, você tem condições agora de tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então, mais uma vez, é lícito você ter seu juízo de valor, é lícito você criticar, é lícito você fazer determinadas observações. Agora, com esse cuidado, olhe primeiro para a sua vida. Olhe primeiro para a sua vida. Se coloque na condição daquela pessoa, e aí faça isso. É isso que Cristo aqui está ensinando. Ele não está proibindo o julgamento, ele não está proibindo a crítica. Não, só esse cuidado que nós devemos ter. E é interessante, eu falei de Davi agora há pouco, ou seja, que ele se precipitou, mandou matar o homem que tinha pego, né, a cordeirinha daquela pessoa mais pobre, e que fazendo isso, ele mesmo estava se autocondenando. Mas Davi, depois que recebeu aquela visita de Natã, ele foi confrontado com o seu pecado. E quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele passou por uma experiência de verdadeiro, de genuíno arrependimento. E olha só o que ele vai falar depois que ele passa por essa experiência. Abram aí, por favor, Salmo 51. Salmo 51, versículos 12 e 13. Porque também, isso é o outro lado da moeda. Às vezes a gente lida com determinadas situações em que a gente não pode errar. Se você errou, você está condenado ao inferno. A gente nunca trabalha visando a restauração. A gente sempre procura a condenação. Todos nós, por natureza, somos assim. Não foi à toa que Cristo falou essas coisas aqui em Mateus 7. Porque todos nós trazemos no nosso DNA espiritual essa propensão à hipocrisia. Por isso a gente tem que ter cuidado. E aquela questão, às vezes determinados crentes caem, determinados crentes falham, às vezes até líderes, como aconteceu aqui com Davi, mas ele foi restaurado. Ele foi restaurado. Alguém já disse certa vez, e acaba sendo uma triste realidade, disse o seguinte: a Igreja de Cristo é o único exército neste mundo que deixa os seus feridos para trás. A Igreja de Cristo é o único exército nesse mundo que deixa os seus feridos para trás. Alguém já assistiu aqui o filme O Resgate do Soldado Ryan? Muito bom, muito bom. Veja como
ele trata, né, os deixados para trás, os feridos, né, no braço, nas costas. Se tiver de morrer, morre os dois juntos, mas a gente vai lá. A igreja não, a gente tem sempre o dedo apontado. Olha que o irmão faz. Ensinou tanto na igreja, deu tanto carão, olha lá agora. Que a gente não procura ajudar. E começa a fofocar, e não procura o irmão para poder auxiliá-lo. O que é que está acontecendo? O que é que está passando? Em que eu posso ajudar? Não. A gente emite logo o nosso juízo de valor, condena logo, critica logo, espalha para todo mundo. Se não fosse pouco. Então, olha só o que Davi fala aqui no Salmo 51. Olha só, versículos 12 e 13. Ele estava triste porque tinha pecado. Ele foi confrontado com o seu pecado, se arrependeu amarga e profundamente. E olha só o que ele fala aqui, versículos 12 e 13. Salmo 51, versículos 12 e 13. Ele diz, restitui-me, falando para Deus, a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, depois que ele fosse reanimado, depois que ele fosse medicado, depois que ele fosse restaurado, olha só o que ele ia fazer. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Depois da restauração, ele seria uma bênção para quem estivesse ainda no pecado. Depois da restauração, ele seria uma bênção para quem estivesse ainda na iniquidade. Pecamos, erramos, falhamos, sim, mas nós podemos passar pela restauração. E uma vez que a gente foi restaurado, a gente está apto a continuar a nossa jornada, nos ajudando e ajudando o nosso próximo. Foi assim que aconteceu com Davi. Experimentou as sequelas do seu pecado? Sim. As consequências das suas falhas? Sim. A vida familiar dele é uma demonstração vívida desse fato, que a gente não pode negar. Mas ele foi restaurado e passou a ser uma bênção também para as outras pessoas. Então, mesmo quando nós somos hipócritas, mesmo quando nós somos falsos, Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nos dá o caminho da restauração, nos dá o caminho do perdão, para que a gente tire a trave do nosso olho. E uma vez que isso aconteça, a gente volte ao caminho certo, a gente possa auxiliar aquelas pessoas que estão, quer seja com traves, quer seja com agueiro no seu olho, e assim a gente possa ser bênção para essas pessoas. Essa é a lição que fica de tudo quanto Cristo está ensinando acerca do julgamento severo. Então, nessa manhã de hoje, nós trabalhamos 4 pontos, baseados nesse texto aqui de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 até o versículo 5, da condenação que Cristo faz do julgamento severo. Em primeiro lugar, Cristo proíbe o julgamento severo, versículo 1. Em segundo lugar, Cristo, ele fundamenta contra o julgamento severo, versículo 2. Em terceiro lugar, ele ilustra sobre o julgamento severo, versículos 3 e também versículo 4. E em quarto lugar, ele nos traz uma lição sobre o julgamento severo, versículo número 5. Então, 4 divisões, 4 pontos aqui nessa passagem. E para fechar, meus irmãos, minhas irmãs, nós queríamos dizer o seguinte: atentemos, não existe vida cristã isolada. Não existe vida cristã isolada. Existem algumas pessoas que até gostam de falar que eles são cristãos individuais. Isso é uma contradição de termo. Não existe isso. Se você é cristão, você tem que viver em comunidade. Você não pode viver só, você não pode viver isolado. Então, não existe vida cristã isolada. Inevitavelmente, depois da nossa conversão, a gente vai manter os nossos relacionamentos pessoais. A diferença agora é que nós vamos ter relacionamento com as pessoas que estão no mundo ainda, como nós estávamos, e também nós vamos nos relacionar com pessoas que são salvas, como nós também somos salvos a partir de agora. Mas o relacionamento pessoal, ele nunca vai deixar de existir ao longo da nossa vida aqui na terra. E dentre várias coisas que Deus requer de nós, para que nós tenhamos esses relacionamentos, e nós tenhamos esses relacionamentos sadios em nossas vidas com as demais pessoas, repito, sejam elas salvas, sejam elas perdidas, é que nós tenhamos consciência de quem ainda nós somos.
é que nós tenhamos consciência daquilo que ainda nós fazemos. Nós ainda somos pecadores, nós ainda pecamos, falhamos, somos falhos. Essa é a realidade que ainda está posta em relação às nossas vidas. E aí, isso deve nos levar a sermos mais empáticos com as outras pessoas, nos colocando no seu lugar, nos colocando na sua condição. Façamos críticas, façamos observações, correções, no temor de Deus, através da sua palavra, mas não deixando de considerar a empatia que nós devemos ter em relação a elas. Se coloque no lugar dela, e se fosse você? Se coloque no lugar dela, e se fosse seu cônjuge? Se coloque no lugar dela, e se fosse seu filho, sua filha, você fazia dessa mesma forma? Dessa mesma forma? E assim, meus irmãos, e assim, minhas irmãs, isso nos auxiliará a não sermos hipócritas, a não sermos cheios de autojustiça, cheios de altivez, procurando desmerecer o nosso próximo, seja ele um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, seja ele uma pessoa no sentido geral, que ainda está perdida em delitos e pecados. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja conosco e que Ele nos auxilie, porque a jornada cristã, ela é difícil, e para que a gente possa agir segundo a vontade de Cristo, de acordo com a sua verdade, a gente precisa de uma coisa: graça, 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 inclusive, para que nós não sejamos juízes severos em nossas vidas, para que nós não sejamos críticos contumazes, para que nós não emitamos juízo de valor sem as devidas considerações que a palavra de Deus nos ensina através do ensinamento de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.